Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a minha entrevista lá no consulado americano, né? Eu fiz na cidade de Porto Alegre. Chegando lá, pessoal, a gente entrega ali o nosso horário pro policial que fica ali no lado de fora, que ele vai estar fazendo a colocação ali de cada um na fila, né? Então já tem que chegar com o documento certinho ali, não pode levar nada a mais a não ser o documento. Então quem levar celular, essas coisas, tem que deixar dentro do carro, ou se tiver algum responsável ali, tá deixando com ele, tá pessoal? Senão não entra lá para dentro. E chegando lá dentro, a gente passa pelo raio-x, né? Passa pelo raio-x e em seguida a gente vai fazer a coleta das digitais, que é uma sala do lado, né? E depois que a gente faz a coleta das digitais, pessoal, a gente já vai para a entrevista. E nessa entrevista a gente fica de em pé numa fila, né, onde tem várias pessoas. Então a gente consegue estar vendo as pessoas sendo negadas e sendo aprovadas. Então a gente tem que estar bem preparado mentalmente, porque queira ou não queira, né, abala a gente. E quando faltava duas pessoas para eu fazer a entrevista, eu fiquei prestando atenção nas perguntas que o cônsul estava fazendo, né? E eram perguntas bem simples e objetivas, né? Quando eu fui fazer a minha entrevista, quando chegou na hora de eu fazer a minha entrevista, ele perguntou para mim, né, qual que era o meu visto, que eu falei que era visto para turismo, e perguntou quantos dias eu ia ficar e para qual cidade eu ia. Eu falei que eu ia ficar 15 dias e eu ia para Orlando, né? E aí em seguida ele perguntou para mim qual que era a minha profissão. Aí eu falei que eu era empresário, né? E aí depois ele perguntou qual que era o ramo. Aí eu falei que eu trabalhava com acessórios de celular. E aí em seguida ele perguntou quem que ia comigo nessa viagem. Daí eu falei que ia eu e a minha esposa. E aí depois ele perguntou para mim se ela tinha o visto. Daí eu falei que sim. Aí ele perguntou se tinha como eu comprovar. Daí eu peguei e entreguei o visto dela para ele, e ele olhou ali e me devolveu, né? E aí em seguida ele pegou e se levantou e foi lá para trás lá falar com uma pessoa lá. E aí depois que ele falou, eu fiquei esperando mais ou menos ali uns 2 minutos, né? E ele voltou e me fez outra pergunta. Perguntou se eu estudava. Daí eu falei que fazia faculdade de educação física. E em seguida ele já perguntou falou assim: ah, você tem um posto de gasolina, né? Daí eu falei: não, eu tenho uma loja de acessórios de celular. Daí ele falou: ah, sim, desculpa, me enganei. E aí ele pegou e falou assim: parabéns, seu visto foi aprovado, daqui 15 dias ele estará com você. Então essa foi a minha pergunta. Depois que eu saí do guichê, né, e eu fiquei pensando assim, algumas pessoas que falavam a mais, né, que falavam demais, essas pessoas estavam sendo negadas. Então eu acredito que se você for fazer a sua entrevista, fale somente o necessário, não fique falando a mais, né? Tinha um menino que estava na frente ali, que eu vi ele fazendo a entrevista e ele foi negado. O cônsul perguntou quantos dias ele ia ficar lá, ele falou que ia ficar 15 dias e falou que estava fazendo um curso de inglês e falando várias coisas sem o cônsul perguntar. Então, né, pessoal, responda somente o necessário, não há mais, né? Se o cônsul perguntar quantos dias, é quantos dias. Não fique dando explicação, porque isso vai ser ruim e você não vai conseguir o seu visto, tá certo? Então essa foi a minha entrevista. Eu vou estar deixando aqui para vocês, se vocês quererem saber como é que foi a documentação que eu levei, como é que eu fiz, como é que eu preenchi a 10160, vocês deixam aqui embaixo que eu vou estar fazendo um próximo vídeo explicando para vocês, beleza?